aí, pessoas, tudo bem com vocês? Aconteceu o Enem e, mais uma vez, o Enem trouxe um tema interessantíssimo de redação nesse ano de 2023. É um título grande e muitas pessoas não entenderam muito bem, então a gente vai conversar sobre isso, tá? O tema da redação foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então vamos falar sobre isso? Vamos falar desse cuidado invisível que acontece no Brasil? Não só no Brasil, né? A gente pode começar falando que esse trabalho invisível, né, acontece não só no Brasil, acontece em outros países também, e geralmente onde os países são mais pobres, né? Mas nos países ricos também acontece essa invisibilidade, né? Mas as coisas nos países ricos são um pouquinho diferentes. Então, aqui no Brasil, o que é esse trabalho invisível? Esse trabalho invisível é provavelmente um trabalho que você faz, ou que se você não faz, aí você já está num patamar aí de privilégio, se você não faz, a sua mãe faz ou fez, a sua tia faz, a sua avó fez, todas as mulheres da sua família com certeza fazem. Que é aquele trabalho que não é reconhecido pela sociedade e também não é reconhecido pelos homens que estão dentro da casa, né? Então, como que funciona? O trabalho invisível que não é remunerado, o trabalho ele é invisível porque ele não é reconhecido pela sociedade, né? Então é aquele cuidado da maternidade, é aquele cuidado com a casa, é aquele cuidado que é feito com a comida, né, com a roupa. E aí você pensa assim, mas cuidar da casa, do trabalho, da roupa da criança é o mínimo que uma pessoa faz. Concordo com você, é o mínimo. Só que quando existe uma família com várias pessoas ali dividindo uma casa, por que que esse mínimo tem sempre que ficar a cargo da mulher, né? Quando uma mulher nasce, e a gente já falou sobre isso, nós nascemos com uma carga, né? Como se algumas tarefas já estivessem ali prontas, esperando para que uma mulher faça essas tarefas, para que uma mulher execute essas tarefas, né? Então, quando nasce uma mulher numa família, ela já nasce ali com aquela carga de é ela que vai limpar a casa, é ela que será responsável por cozinhar, é ela que será responsável pelos afazeres domésticos como um todo, e é ela que será responsável pelo cuidado das pessoas. Por exemplo, uma criança especial, né, uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa, os cuidados dessas pessoas vai sempre ficar a cargo da mulher. Dificilmente e raramente um homem vai ficar responsável por todos esses cuidados dentro de uma casa. E na maioria das vezes, todos esses cuidados são feitos todos por uma única mulher. Né? Então, geralmente, é a mãe, é a tia, é a avó que ela vai limpar a casa, ela vai cozinhar, ela vai cuidar das crianças e ela vai cuidar dos idosos e das pessoas doentes. É uma mulher que vai fazer todo esse trabalho. E essa mulher, ela não vai ser remunerada por nenhuma dessas atividades que ela está desenvolvendo. Então, quando você pensar, é esse o trabalho invisível da mulher que não é remunerado. Porque se você pensar no seguinte, numa família que tem dinheiro, por exemplo, que tem uma pessoa idosa que precisa de cuidados, essa família vai contratar uma enfermeira. Essa família vai contratar uma babá para cuidar das crianças. Essa família vai contratar uma diarista para cuidar da casa. Essa família vai mandar roupa para lavar na lavanderia, vai contratar alguém para cozinhar. E numa família que não tem condições, essas atividades vão ser exercidas pelas mulheres. E as mulheres independente de idade. Pesquisas já mostraram que mulheres a partir dos 14 anos e muito antes, elas já começam a ter essas responsabilidades dentro da casa. E essas responsabilidades não são passadas para os meninos. Né? Os meninos eles ficam na rua, eles jogam, eles brincam, ou eles vão trabalhar fora. E o trabalho fora não quer dizer que ele não possa fazer o trabalho dentro de casa. Mas na nossa estrutura familiar e social e nossa estrutura machista, a partir do momento que o homem sai de casa para trabalhar, independente da idade que ele seja, isso já tira dele a responsabilidade de cumprir os trabalhos dentro de casa. Tá? Então a gente tem um cara que ele vai sair para trabalhar e a partir do momento que ele sai de casa, ele se isenta, né? A sociedade isenta o homem de fazer qualquer outro trabalho dentro de casa, porque ele estava trabalhando fora. Então ele sai para trabalhar e ele volta no final da tarde e ele simplesmente toma um banho, pega o celular, descansa, porque ele tá cansado. E aquela mulher ficou em casa o dia todo sem fazer nada, né? Então ela cozinhou, lavou, passou, arrumou a casa, cuidou das crianças, cuidou de alguém doente, cuidou do idoso, e o cara simplesmente chega no trabalho e ele não faz nada. Ah, é porque eu já tô trabalhando, né? E quando essa mulher trabalha fora, ela volta para casa, ela continua fazendo o trabalho doméstico, que é o que a gente chama de horas a mais dedicadas, né, ao serviço doméstico, que é a rotina que a mulher tem de trabalhar dobrado, trabalhar muitas vezes 3 vezes mais do que ela já trabalha, né? Então, o que a gente tem de pesquisa, e eu vou deixar a pesquisa aqui para vocês lerem, porque tem uns homens que adoram vir aqui no vídeo e falar que a gente fica inventando as coisas, né? Então eu vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo para vocês
lerem, tá? Então, assim, mulheres passam o dobro de tempo em funções domésticas e cuidado dos filhos, tá? Isso é o quê? Mulheres que trabalham fora ou mulheres que não trabalham fora, né? Então a gente tem a dupla, a tripla jornada no caso das mulheres que trabalham fora, né? Mulheres e meninas se dedicam, em média, pesquisa de 2022 do IBGE, 21 horas por semana a mais de trabalho com cuidados domésticos e com os filhos, enquanto os homens, 11 horas a mais. Então, isso explica muito as mulheres estarem extremamente cansadas. E aí você pega um homem que fala assim, mas eu sustento essa casa, né? Ele sai para trabalhar e aí ele fala, sou eu que sustento essa casa, porque eu boto comida dentro dessa casa. Esse homem, ele consegue sair para trabalhar porque existe uma mulher que faz o trabalho dentro de casa, né? Porque se esse homem que trabalha fora, ele não tivesse uma mulher para fazer o serviço doméstico, ele teria que pagar alguém para fazer esse serviço doméstico. Ele teria que pagar uma faxineira, ele teria que pagar uma diarista, ele teria que pagar uma babá para cuidar dos filhos dele, né? E aí quando ele sai para trabalhar simplesmente, ele acha que ele está sustentando a mulher porque ele põe a comida dentro de casa. Quem está te dando condições para sair para trabalhar é essa mulher que está trabalhando dentro de casa. Então é esse trabalho, é economia do cuidado. É um cuidado que é feito com a casa, com os filhos, pessoas idosas e pessoas doentes, que é feito na maioria dos casos pelas mulheres e que não é remunerado. A sociedade não remunera, o governo não remunera, a sociedade não reconhece, a mulher não recebe para isso. Só que é um trabalho que é feito e toda a sociedade se beneficia desse cuidado. Né? Uma mulher que ela tem filhos e ela trabalha fora, ela se preocupa quando a que hora que ela vai sair, quem pega o filho dela na escola. Ela paga alguém para pegar o filho dela, para ficar com o filho dela enquanto ela não chega do trabalho. E a hora que ela chega do trabalho, ela vai buscar o filho e ela vai cuidar da casa, que ela tem casa para arrumar, comida para fazer e o cuidado da criança, né? Ou seja, o trabalho de uma empregada, de uma babá, né, que a mulher exerce. Claro, tem homens que exercem essas funções? Tem. Pouquíssimos, raros, né? Basta olhar as estatísticas. A gente sabe que a maioria dos lares brasileiros são comandados por mulheres, né? E muitas vezes mulheres sozinhas, né? Que estão ali cuidando dos filhos, que não tem um apoio familiar, que o princeso foi embora, abandonou a mulher com os filhos, né? Então, a gente tem um pequeno número, né? Um pequeno número aqui de mulheres e meninas, juntando, tá? Essa pesquisa foi feita em 2021, né? De o quanto o trabalho de meninas e mulheres rende no mundo. Só para a gente ter uma ideia, né? Porque as pessoas gostam de falar assim que a gente viveu numa sociedade, cresceu numa sociedade em que a gente acha que esse trabalho, ele não é trabalho, né? Ele não é visto como trabalho, né? Porque é como a estrutura machista, o machismo estrutural, ele deixa que a gente não enxergue esse trabalho da mulher como um trabalho. Então é como se é obrigação da mulher, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, das pessoas doentes. Tipo, ela nasceu para isso, né? A gente já falou sobre isso aqui. Ela nasceu para isso. Então, tipo, isso faz parte do trabalho da mulher. Ela tem que fazer isso, né? Então não é considerado trabalho. Né? E aí a mulher tá extremamente cansada, exausta, ela não aguenta fazer tantas coisas, né? Mas aí o cara acha que ela fica sem fazer nada o dia inteiro, né? E essas mulheres e meninas no mundo que ficam o dia todo sem fazer nada, né? Segundo a visão dos meninos, elas rendem simplesmente 10,8 trilhões por ano, né? Então é um trabalho que não é remunerado. Olha, são 10,8 trilhões por ano que esse trabalho não remunerado rende. Né? Então, só para a gente ter uma pequena comparação, eu peguei aqui o PIB. O PIB é a soma dos bens e serviços produzidos por um país. Né? Então, só para você ter uma ideia, o PIB do Brasil, né, nesse ano, 2023, 2,6 trilhões. O do Japão, 4,23 trilhões. O da França, 3 trilhões. O trabalho à toa, o trabalho dessas mulheres que ficam em casa sem fazer nada o dia todo, 10 trilhões por ano, né? Então, assim, é um trabalho que as mulheres não vão receber. E é um trabalho que a sociedade ganha, porque é uma despesa, é um serviço que ele está sendo feito e que ele não está sendo pago. Né? Então, é um trabalho que é feito de graça, só que é um trabalho que desgasta, né? É um trabalho que cansa, é um trabalho que estressa. O trabalho da maternidade é um trabalho muito cansativo. Você tem que ser psicóloga, você tem que ter os cuidados de uma enfermeira, você tem que saber várias visões de profissões diferentes para cuidar de uma criança, né? E aí a pessoa fala assim, mas a mulher cuidar do filho dela é o mínimo, né? A pessoa cuida da casa dela é o mínimo realmente, né? Só que esse mínimo sempre sobra para a mulher, né? A mulher, a partir do momento que ela tem um filho, né, é como se a obrigação de cuidar do filho fosse só dela. O cara faz a parte dele? Alguns, né? Alguns, bem poucos.
né? Mas sempre fica aquela carga esperando que a mulher faça, né? E essa carga que estamos sempre esperando que as mulheres desempenhem, né? Ela não vai ser contada. Na Argentina, no ano de 2021, um projeto de lei foi aprovado de contar esse tempo que as mulheres se dedicam ao cuidado dos filhos para que essa mulher conseguisse se aposentar. Então, as mulheres que nunca conseguiram trabalhar com carteira assinada, né, e a maioria, principalmente depois que tem filhos, não consegue emprego, né? A gente sabe muito bem como que uma empresa enxerga uma mulher a partir do momento que ela tem filho. Porque a maioria das mulheres são responsáveis por ir à reunião, por levar o filho no médico. Quando o filho está doente, é a mulher que falta ao trabalho, né? Porque a gente tem essa visão, e o cara tem essa visão, ele fica esperando que a mulher resolva essa situação, né? Então, uma empresa sabe disso. Você vê como é que é a estrutura machista, né? Ela aperta, né, de todas as formas a evolução da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, a empresa, ela sabe que quem vai ter que cuidar dessa criança, por mais que a mulher seja casada, por mais que a mulher tenha um companheiro, vai ser responsabilidade dela. Então, uma empresa fica pensando duas vezes antes de contratar uma mulher, né? Uma empresa, ela investiga, quer saber, né? Pergunta quantos filhos, pergunta se tem uma rede de apoio, né? Porque é mais restritivo para a mulher. E no caso da Argentina, eles aprovaram um projeto de lei que vai remunerar na maneira, né, no sentido de contar, né, como o tempo de trabalho, né, para uma mulher se aposentar. Né? Então, os cuidados com os filhos começou a ser contado. O projeto foi aprovado em 2021 e toda mulher que teve que ficar em casa, ou mesmo aquela mulher que trabalha fora e teve que ficar em casa durante um período maior, 1, 2, 3 anos, para só depois voltar ao mercado de trabalho, esse tempo que ela passou cuidando dos filhos vai contar para ela se aposentar. Né? Então, ela vai ter direito a se aposentar com esse tempo contado. Isso, assim, por cima, numa conta mais ou menos por cima que eles fizeram, deu esse direito a mais de 115 mil mulheres que nunca tiveram, por exemplo, uma carteira assinada, mas que sempre tiveram cuidados da casa e dos filhos. Né? Então, pensando na nossa sociedade brasileira, isso faria muita diferença. Porque eu tenho certeza que você conhece várias mulheres que nunca conseguiram trabalhar fora e muitas queriam trabalhar fora, mas que nunca puderam, né? Porque tiveram filhos. Né? E aí, a partir do momento que tem filhos, a responsabilidade é dela. E aí ela não consegue se inserir no mercado de trabalho. E aí ela não consegue nem terminar os estudos. Ela não consegue nem iniciar os estudos. Ela não consegue começar uma faculdade. Ou ela não consegue concluir a faculdade, né? Então, na nossa sociedade, o quanto isso seria significativo. Quantas mulheres você conhece que, se esse trabalho maternal, se esse trabalho doméstico fosse contado para aposentadoria, o quanto faria diferença, né, para essa mulher? Né? Então a Argentina conseguiu essa aprovação. Né? Então o tema da redação do Enem foi exatamente isso. Então a economia do cuidado é uma economia que ela existe há anos, né, há séculos aí, e que é um olhar que começou a ser dado já faz um tempo, né, nas discussões sobre as mulheres aí dentro do feminismo. E é esse cuidado que não é remunerado, é esse cuidado que a sociedade se aproveita muito, né? E é esse cuidado que foi tratado na redação do Enem. Então, essa invisibilidade do trabalho da mulher, que é um trabalho que ele é feito, mas todo mundo finge que não vê ele acontecendo. Porque o machismo estrutural ele tá tão forte que a gente já acha que esses cuidados são de responsabilidade das mulheres. Então a gente já desconsidera como trabalho, a gente acha que não tem necessidade de remuneração, a gente acha que não cansa, a gente acha que é fazer nada, né? E só quem já ficou em casa, e só quem faz trabalho doméstico, só quem cuida de criança, sabe o quanto é cansativo, exaustivo, o trabalho doméstico não acaba nunca, é sempre muita roupa, muita limpeza, comida, você tem que pensar no que você vai cozinhar, no que você vai fazer, tem que sair para comprar, tem que descascar, tem que botar para cozinhar, tem que cuidar do tempo, a criança chora, fica doente, você leva no mercado, você leva no hospital, porque é isso, e é um trabalho que não é remunerado. Então uma mulher, a partir do momento que ela é mãe, isso piora, né? Então é nesse sentido, essa invisibilidade, é um trabalho invisível que acontece na nossa sociedade e que a mulher não é remunerada para fazer todas essas tarefas. Fechou? Espero que tenha ficado claro.